Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como a que ouviremos hoje de um querido veterano, nosso ex-comandante, que falará um pouquinho sobre a sua vida, sobre as suas experiências no Corpo de Bombeiros e sobre tudo aquilo que ele deixou de legado pra gente. Mas antes disso eu quero te lembrar, inscrevam-se em nosso canal 193 BombaCast, dê o seu like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Aproveito para agradecer, nós já temos a audiência necessária para fazer ao vivo e em breve nosso podcast ao vivo. E hoje recebemos aqui com muita alegria o eterno comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Rogério Bernardes Duarte. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, comandante, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ok, eu que agradeço aí, Pavão, para mim é uma honra, né, voltar aqui, né, principalmente aqui no ambiente da Fundabom. Aliás, parabéns, né, 10 anos de fundação já. 10 anos e eu tenho que fazer esse registro, 10 anos graças ao seu trabalho, né? O Coronel Duarte foi presidente da Fundabom, só foi o segundo presidente, né? Segundo, mas eu já falei isso aqui, né, em outras entrevistas. Na verdade, o senhor é o grande responsável pela sedimentação, né, da nossa Fundabom, principalmente tudo que o senhor escreveu, que o senhor organizou na Fundabom. Então, eu que agradeço, né? A honra é minha de ter o senhor aqui com a gente. Legal. Para mim é um prazer muito grande revê-lo também, rever o Martinha, que também foi um grande companheiro aí na nossa jornada. Muito obrigado. É isso aí. Comandante, o senhor já viu o nosso bate-papo? Isso aqui é um bate-papo, não é uma entrevista, não é nada, né? A gente está aqui para contar a história, mas a gente sempre começa da mesma forma, né? Então eu vou começar, como é a nossa praxe, perguntando o que levou o jovem Rogério a ingressar na Polícia Militar. Então, na verdade, eu sempre admirei, né, o militarismo, né? E meu pai também sempre foi um grande incentivador, né? Eu lembro que quando criança, todo ano tinha aquela Expo X, né, que acontecia no Anhembi, no pavilhão de exposições do Anhembi. Depois de alguns anos, né, acontecendo anualmente, parou de ser feito. Hoje, recentemente, voltou. E esse final de semana, o último final de semana, nós tivemos a Expo X, né, que foi no Obelisco do Ibirapuera, né, que eu vejo com uma grande alegria também, né, esse resgate dessa exposição, que eu acho fantástica, né, inspira, né, o jovem, né, as crianças, né, enfim, a trilharem também, né, a questão da carreira militar, né. Uhum. Então, eu acho que isso para mim foi um start, né, na minha infância, né. Eu me lembro muito bem que meus pais me levavam, né, nessas exposições anuais. E quando eu completei 14 anos, eu ingressei numa Guarda-Mirim em Guarulhos, né, que eu... Ah, o senhor foi da Guarda-Mirim? Passei a morar em Guarulhos, que tinha toda a estética também militar. Eu né? lembro disso. Então tinha farda, né, tinha até um sargento da Polícia Militar que era, digamos, o coordenador, né, o instrutor, né, enfim. E isso foi uma outra grande inspiração, né. Aí depois disso, né, eu prestei concurso para a polícia, né, para outras... organizações militares também, né? Acabei passando no Barro Branco, ingressei na academia em 1981, no curso preparatório, e me formei, né, em 85, né, na turma de 85. Então o senhor fez 2 anos de CP e os 3 de academia da época, como era a formação completa. Isso, 5 anos. Que idade o senhor ingressou na academia? Eu ingressei na academia com 16 anos e meio. Bem jovem. Muito bom. Comandante, o senhor teve claro que eu conheço a sua história no bombeiro, mas eu sei que o senhor teve uma passagem antes do bombeiro, né? O senhor sai aspirante e o senhor foi para onde? Sim, na ocasião da minha formação, né, em 85, né, a política do comando à época era enviar os aspirantes para as unidades do interior. Então eu fui trabalhar em Cubatão, no 21º BPMI, e depois no retorno acabei trabalhando no policiamento aqui na capital, né, na 3ª companhia do 2º BPMM, né, o 2 de Ouro. 2 de Ouro. Um período curto também. Depois trabalhei no trânsito, né, no antigo policiamento de trânsito, né, no 2º Batalhão de Trânsito, na Zona Sul, né. E depois de tudo isso é que eu ingressei no bombeiro, né, em 1990, né. Foram 5 anos, então, entre sair da academia e vir bombeiro. 5 anos. Que era mais ou menos a praxe da época, né, comandante? Raramente, né? Claro, a gente entrevistou várias gerações aqui. Há uma oscilação, né? Época em que há a possibilidade do aspirante vir direto do bombeiro, época que não. O senhor pegou essa fase aí da experiência, né, anterior no policiamento. Né? Isso, exatamente. Mas o que motivou o senhor a ser bombeiro, a prestar o CBO?
Então, na própria academia, né, a gente teve contato já com bombeiro, né, fazendo estágio, né, conhecendo unidade, né. Eu lembro que a primeira unidade que eu conheci foi na Vila Mariana, né. Então, A minha também, por coincidência. eu acompanhei um plantão, né, de 24 horas como aluno oficial, né, então na Academia do Barro Branco. E eu realmente me surpreendi com o serviço, que era muito diferente, né, de todos os outros, né, dentro da Polícia Militar, né, que a Polícia Militar é muito grande, né. E aí eu realmente tive, assim, um contato que eu achei muito bom, né, muito interessante no bombeiro. E depois, ao longo dos anos aí, trabalhando aí, né, com essa experiência no policiamento, no trânsito, né, eu acabei optando, né, por vir para o bombeiro, né, e foi realmente digamos, a atividade onde eu tive a minha realização profissional e a realização pessoal, né. Sim. Bom, foi o maior tempo da sua carreira, sem dúvida, foi aqui, né? Foi, dos 36 anos dentro da Polícia Militar, 27 anos foram no Corpo de Bombeiros. E aí, o senhor trabalhou... Bom, quando eu cheguei no bombeiro, acho que o senhor estava aqui na gestão já, no estado, não me lembro. Eu lembro muito da sua figura ligada, acho que à DF na época. Nós trabalhamos juntos no Cambuci. Mas aí o senhor já era capitão, digo na fase de tenente. Para onde o senhor foi logo após o CBO? O CBO. No primeiro GI, né? Ah, só foi o primeiro GI, tá. Primeiro GI, que depois houve a fusão aí do primeiro GI e primeiro GBS, né? Cambuci, Sé, né? E então a gente também começou praticamente junto lá, né? Eu me lembro bem quando foi a sua promoção a capitão. Porque a gente teve uma fase esquisita, você lembra? A gente fundiu, tudo bem. Aí chamou GI. Aí houve uma questão, não lembro exatamente o que. E aí voltamos a ser GBS, só no nome, né? E aí voltou para GI de novo. Acho que foi menos essa história, não sei se eu estou preciso aí nas datas, que houve a sua promoção a capitão e a volta lá pro primeiro, né? Em 97. 97, exatamente. Olhante, os cursos, o que o senhor fez aqui no Bombeiro? Quais foram as suas predileções aqui no Bombeiro? Então, quando eu fiz o CBO em 1990, foi o início, né, do resgate, né, que foi um grande marco aí, né, no Bombeiro, né. Então, eu me lembro que a gente já tinha, né, dentro do currículo, né, do curso, já aulas, né, de resgate. Sim, né. é verdade. Já saía como técnico em emergências médicas à época, né. E depois eu fiz curso também de produtos perigosos, né, atendimento à emergência com produtos perigosos. E depois acabei trilhando a área de finanças, aí, onde eu fiquei um tempo considerável, né? E mais próximo já com o comando, né? No gabinete, né? Mais nessa área. O senhor foi para uma área que a gente sabe, né? Que quem entra nela não sai mais. Né? Pois é. A área de finanças é muito especializada, né? Sim. Até o profissional dominar tudo leva muito tempo e aí não pode mais prescindir, né? Porque Sim. Não dá para formar outro rapidamente, né? O senhor teve aí realmente sua história, me lembro muito ligado. Mas uma coisa que eu lembro muito sua também, né? Que o senhor sempre foi um grande colaborador nosso, foi na época das Olimpíadas, né? Foi, sim. O primeiro GB, à época, né? Sempre era uma unidade de destaque, né, nas Olimpíadas. Né? E uma coisa que eu me lembro também, né, na nossa época lá no primeiro GB, foi o início, né, da criação do serviço de cães, né, de salvamento, né, de busca. Isso marcou uma época, é verdade. Na época do comando na época acho que era Major, né? O Major Will, que a gente já entrevistou ele aqui já. Né? Coronel Edson, né? Coronel Edson era o comandante. Né? E foi o início ali, né, do serviço com cães que tá aí até hoje. Aí também. Tá aí com muito sucesso, né, Comandante? Pô, gente, muito sucesso, acabou expandindo para todo o Brasil. Todo o Brasil, os cães nossos tiveram esse ano lá na Turquia, né, na ocorrência. Também. Né? É uma coisa que eu acho que aquela aquela semente lá, né, Foi. Ali para situar no tempo, aquilo acho que foi 98, mais ou menos. Por aí, né? Por aí, 98, né? 99. 99, A gente entrevistou também a Erika Torres, não sei se já... não foi a hora a Erika ainda não, né? Não foi. Foi? E ela... Só lembra, né? Era ela, o nome do sargento lá fugiu, não. O Cabeção, lembro do apelido dele. Mas Sork, né? Sargento o Sork, foram os pioneiros ali, né? Foi. Eu acho que... Pugliese, né? Pugliese o Pugliese, porque o Pugliese tinha sido praça do... Você lembra disso? Ele foi praça do Canil. Sim. Ele, na época, eu sabia disso na época, né? Ele tinha sido praça do Canil, tinha ali afinidade. Foi, claro, um grande colaborador também ali, a gente criar o serviço de cães. Foi. Depois de capitão, o senhor foi para onde? Eu já não me lembro mais. O senhor foi para uma Vila Major lá no primeiro? Eu acho que eu já estava aqui no comando, né, no CCB, né, trabalhei no departamento de operações.
Quando eu cheguei no departamento de finanças, eu cheguei como major, né? E aí acabei ficando aí pelo comando, né? Gabinete, né? Enfim, depois Finanças. como coronel, né? Comandando a escola, né? Como Chefe da DM no também, CBM, é verdade. Eu lembrei também, dessa fase também. É. Eu acho que o CBM foi de onde o senhor veio do primeiro, não foi? Foi. Agora eu lembrei. Lembrei isso mesmo. Foi o primeiro posto seu aqui de volta, né, ao comando. Isso. Comandante, e vamos dar uma adiantada nessa história aí. O senhor foi promovido a coronel, né, no Corpo de Bombeiros, foi comandante. E o senhor foi comandante da escola. Isso. Eu não me lembro se o senhor foi o primeiro comandante coronel FU. Foi o senhor? Ou foi o Coronel Repúlio? Agora eu não lembro. Não lembro. Mas é muito próximo do seu. Eu sei que a escola era comandante tenente-coronel, mas se o senhor, eu acho que se o senhor não foi o primeiro, que eu acho que é o Coronel Repúlio, agora eu estou lembrando da galeria lá. O senhor é o segundo ou o terceiro, o senhor é dos primeiros comandantes da escola. Né? Como é que foi o desafio de comandar a escola de bombeiros? Foi uma experiência também fantástica, né? Fiquei quase um ano, né, como comandante da escola. E a gente conseguiu, né, implementar bastante aperfeiçoamento nos cursos, né? A gente conseguiu trazer lá, né, também ajudou, né, a trazer os simuladores, né, de combate a incêndio, que eu acho que foi um ganho bastante grande, né? A gente acabou instituindo a festa dos veteranos também na escola. Estamos falando disso agora. Que é uma coisa sensacional que tem acontecido todos os anos aí. Né? Então, ó, você veterano está assistindo a gente, ó, o responsável por ter festa de veterano tá aqui, ó, o Coronel Duarte, foi a ideia dele. A gente executou, mas a ideia foi dele. E o legal a gente ver agregando, né, cada vez mais familiares, né, esposas, os filhos, né, neto, né, e como você mesmo diz, uma já festa virou festa da família. Que bacana, realmente. Olha, eu só estava inspirado quando teve a ideia, viu, comandante? Só posso dizer isso. Tivemos aí, nosso último encontro, nós tivemos lá quase 600 veteranos, né? A gente teve uma marca 800, né, que foi pré-pandemia, né? Sim. Mas eu tenho certeza que pro ano que vem, essa foi meio que uma retomada, né, do evento, ficamos 2 anos sem fazer, mas nós vamos passar desse número aí, se Deus quiser. Comandante, o senhor falou aí uma coisa muito importante, né, da sua colaboração bastante incisiva, né, do nosso sistema lá que hoje a gente chama de Cidade do Fogo, né. Me corrija se eu estiver errado, né, mas a preparação da estrutura ali para receber o sistema Drager foi no seu comando, né? Foi, pelo menos começou, né, esse trabalho, né, que não foi só meu, obviamente, foi toda a equipe, né. É um processo, né, longo, né, para chegar a concretizar isso, né. Uhum. E na verdade existia um projeto já muito antigo na escola de fazer vários cenários, né, de atendimento, né. Correto. Envolvendo acidente metroviário, ferroviário, né. Então a gente acabou tendo esse primeiro cenário como, digamos, o início, né, de todo esse uma cidade, né? É o que a gente chama de Cidade do Fogo. É que para quem conhece, né, para quem está assistindo e não conhece, não é simplesmente montar uma estrutura de simuladores de incêndio. Tem que chegar lá, né? Tem que chegar, exatamente. Tem que ter estrada. Então teve um trabalho de topografia, teve um trabalho de terraplanagem, a preparação dos radieiros, né, para ser assentado, né? E como a gente sempre fala, né, comandante, a escola ela está em construção ainda, né? Sim. Embora, né, já está até reformando agora, mas o projeto inicial que é lá da década de 80, para a gente conseguir concretizar, né, realizar tudo, foram vários comandos. Acho que todo mundo que passa lá tem uma colaboração importante, e a sua, eu acho que foi nesse aspecto, né, do ensino, né, da estruturação, foi fantástica, né? E a escola ela está ali em Franco da Rocha, né, que tem um problema muito sério com relação às enchentes, né? Verdade. Então pegamos um período bastante crítico, né, em termos de enchentes lá em Franco da Rocha. A questão do incêndio de vegetação também, né, que é uma coisa que todo ano... Uma época é água, outra é fogo, né? Outra é fogo. Então a escola está sempre empenhada nisso também, né? Os próprios alunos acabam, né, até se aperfeiçoando nisso, né? O que a gente fala, o aluno chega lá no básico, a gente já ensina o cara a usar abafador. Que ele vai atuar. Se chegar na época da queimada, vai queimar. Vai atuar, exatamente. Comandante, e após escola, o senhor foi CBM, é isso ou não? CBI, né? CBI. Bombeiro do Interior. Interior, isso. Depois Cordop, né? Que hoje já é uma função que na estrutura já não tem mais, né? Depois subcomando e o comando do bombeiro. Né? O senhor exerceu quatro funções como coronel no bombeiro.
Foi isso, né? Comandante da escola. Escola, CBI, Cordop. Não mais, comandante, subcomandante, 5. 5 funções. Né? Foi uma época dinâmica, hein, comandante? Foi. O senhor chegou ao comando o senhor sucedeu Não, o senhor antecedeu o Coronel Armani e sucedeu o Coronel Aurélio. Isso. 2014, é isso? Final de 2015, né? Depois todo ano de 2016, aí em 2017 eu fui para a reserva, em janeiro de 2017. O que marcou? Bom, vamos lá, né? O que marcou é muita coisa, mas vamos sintetizar no período de comando, de comandante do bombeiro. Que lembrança importante o senhor tem desse período aí? Eu lembro que uma grande preocupação era a questão de equalizar o efetivo, né, do bombeiro, né, que sempre foi uma coisa crítica, né? E à época o efetivo fixado era 10.031 homens, salvo engano, e existia um déficit de em torno de 1.400 homens, né? Então, acabou, porque agora está pior. Um déficit grande, né? Então a gente trabalhou muito forte, né, junto ao comando da Polícia Militar para tentar melhorar, né, diminuir esse claro, né, do efetivo. A gente conseguiu, né, com alguns concursos, né, que aconteceram, trazer mais efetivo para o bombeiro, né? Então isso a gente conseguiu dar uma ajustada, né, nessa questão do efetivo. E uma outra coisa que eu me lembro é a questão do Código, né, Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências, né, que a gente trabalhou muito na regulamentação. Então, pelo menos nós demos início a essa regulamentação, né, que o Código ele trazia 3 grandes alterações, né, que é a criação de um sistema estadual de atendimento a emergências, a questão do poder de polícia, né, e a questão do fundo, né, o fundo de bombeiros, né. Então, 3 coisas que eu diria que mudou bastante, né? Mudou realmente. O cenário, né, digamos, de todo o corpo de bombeiros, né? E a gente trabalhou muito forte na regulamentação, que acabou acontecendo depois já em comandos que nos sucederam aí, né? A gente já entrevistou outros oficiais que participaram desse processo todo, o senhor é mais um deles, né? E eu até cheguei, eu fazendo aqui as minhas relações, a importância que teve o código, claro que nós sabemos, né? Mas as gerações que estão vindo, talvez eles não tenham a importância que isso tem, né? E mais, né? O tempo que isso levou. Eu lembrei aqui, só para lembrar também, quando eu entrevistei o Wagner Moura, né? Que eu cheguei no bombeiro em 91. Eu voltei da Escola de Educação Física em 95. Já naquela época eu participava de reuniões para falar do código, né? Me colocaram ali porque eu estava recém-formado na Escola de Educação Física, tinha parte de saúde, bem-estar, aquela história toda. Quer dizer, mas a gente só foi concretizar que era parte desse código, a gente só foi ter o código em 2015. Né? Foi uma construção de muitos anos, né, comandante? Mas a gente, sem dúvida nenhuma, tem a perfeita consciência da importância que ele representa hoje e o que ele mudou de coisa, né? Só o fundo que o senhor falou, né? O FESI e funcionando, né? Funcionando, né? Gerando recursos, comprando equipamentos para o Corpo de Bombeiros, fantástico. Né? Realmente o senhor tem uma grande contribuição nesse campo aí também. A questão da revisão das ITs também, né? Também. Foi feito também de uma forma bastante intensa, né? Durante o nosso comando aí. Que está até hoje. Até hoje. Tem coisas que a gente faz que elas são duradouras, né? Sim. Vão ser revistas muito tempo depois, porque são bem feitas, né? Porque são atualizadas, né? Contemplam cenários até prospectivos e futuros, a gente tem essa preocupação e o senhor soube entender isso e deixar esse legado aí também. Sim. E de ocorrência, comandante? Agora não vale o tempo de coronel, qualquer época. Ocorrência, eu sei que são muitas, a gente tem várias lembranças, mas alguma outra que o senhor lembra dela, assim, que marcou? Uma ocorrência que eu acho que marcou bastante foi o incêndio, aliás, a queda do avião da TAM, né? Que foi em 17 de julho de 2007. Foi uma ocorrência assim, bastante marcante em termos de quantidade de vítimas, né? E eu me lembro que a gente ajudou assim também na coordenação, né, da ocorrência em si, né, na montagem do posto de comando, né? À época o subcomandante Coronel Nelson, o comandante Coronel Manuel. Então a gente trabalhou ali diretamente, né, com o comando, digamos, na coordenação de toda a emergência, né? E eu me lembro que num dado momento da ocorrência, né, caiu um muro, né, da edificação, né, que o avião ele acabou arremetendo e atingindo uma edificação da própria empresa. Própria empresa.
E num dado momento lá da madrugada, né, durante o atendimento da ocorrência, eu passei, né, estava fazendo tipo uma ronda, né, em todo o perímetro da ocorrência, e logo depois que eu passei, caiu todo o muro da edificação, né? Então ali talvez eu tenha nascido de novo, né? Porque acho que mais um pouquinho o muro caiu em cima de mim. Então foi uma ocorrência, acho que bastante marcante, né, em termos de atendimento do bombeiro, né? Pelo número de vítimas também, muito significativo, né? E pelo impacto, né, que teve, né, nessa questão da própria aviação, né, que sempre é considerado, né, um dos transportes mais seguros, né? E aí, durante o nosso comando, né, e antecedendo um pouco já como subcomandante, a ocorrência de Alemoa, né? Que foi uma ocorrência marcante, né? O senhor era Eu era o subcomandante, E à época até o Coronel Aurélio, né, estava de férias, também veio para a ocorrência, né? O vice-governador acompanhou junto com a gente, lá o prefeito de Santos também. Então foi uma ocorrência bastante marcante. A gente passou a Páscoa lá, né? No atendimento da ocorrência. É verdade. Foi. Isso em abril de 2015, né? Depois o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, né? Também foi um incêndio marcante, né? Teve uma fatalidade lá de um bombeiro civil, né? Que morreu. E logo depois, em janeiro também, já, né, eu estando no comando, teve a ocorrência também lá na Baixada, atingindo aqueles containers. Ou né? Da Local Frio. Da Local Frio, exatamente. Também foi uma ocorrência. Aliás, só foi pé gelado. O seu comando foi pé gelado. Hein? Foi, eu pouco. Né? Não, mas começou eu no subcomando, né? Ah, sim, tá. Já começou no subcomando. Foi uma época realmente que a gente teve. Foi uma época de grandes ocorrências. Né? Grandes ocorrências. E eu acho que, não sei se o senhor concorda comigo, mas também foi uma época que a gente pôde observar, né, a sedimentação que a gente passou a ter do SICOI, né? Sim. Da nossa capacidade, né, de gestão de grandes eventos. Porque não foi uma coisa fácil, né, comandante? Foi outra estrada também que não foi do dia para a noite, né? Mas eu acho que esses grandes eventos contribuíram bastante para a gente polir, né, lapidar aquelas coisas que faltavam no sistema, e hoje a gente vê qualquer ocorrência, não importa o tamanho, o sistema parece que hoje já é automático. Funciona, né? Muito bem. Funciona muito bem. Né? Eu falo muito que eu acho que eu já estava, não, o senhor com certeza já estava na reserva, mas meu comecinho de coronel, quando teve lá o Paysandu, né? E eu me lembro, eu comandava a escola, eu não fui no primeiro dia, aliás, eu fui no primeiro dia no final da tarde. Quando eu cheguei lá, eu olhei a organização, né, o cenário do SICOI, eu olhei e falei, pô, aquilo para mim foi quase que tá funcionando, tudo organizado, tudo. Ali eu acho que a partir dali a gente realmente atingiu o estado da arte, na minha modesta opinião, né? Sim. A gente vê que a coisa foi se aperfeiçoando, passamos por todas essas grandes emergências, muitas delas no seu comando, e a gente chegou num ponto que nos orgulha, né? Foi, sem dúvida. A Alemoa, a gente trabalhava junto com o pessoal do Exército, da Marinha, sim. Prefeitura, né? Defesa Civil. Né? Eu não lembro o número de dias da Alemoa, mas foram 9 dias. 9 dias, né? 9 dias com o Porto de Santos, com a pista que chegava no porto, né? Como é que chama? Imigrantes e a Anchieta fechada, né? Sim. Olha o impacto que foi isso aí. Né, foi um impacto muito grande. Né? Muito grande. Né? Comandante, andando um pouco para frente agora, o senhor passou para a reserva e aceitou, vamos trazer mais para o próximo da nossa época aqui agora, o senhor aceitou o desafio de ser presidente da Fundabom. Foi. Conte um pouquinho da sua experiência. Foi uma experiência também fantástica, né? Eu aprendi muito aqui na Fundação, né? Eu costumo dizer, né, quando a gente está, digamos, né, no órgão público, né, como o bombeiro, né, a polícia militar, a gente não tem a preocupação, por exemplo, com a admissão de empregados, né, de funcionários. Né? Isso a gente veio aprender aqui na Fundação, né? Então a Fundação, além de tudo, ela gera emprego, né? Isso é muito bacana, né? Então foi uma experiência assim muito importante, eu acho, né? De você é uma empresa, né? Então você tem que administrar para que ela dê resultado, né? Exatamente. A fundação ela não visa lucro, né? Mas ela tem que se manter, né? Mas ela tem que dar um resultado positivo. Positivo. Né? Então isso foi uma experiência também fantástica, né? De conduzir, né? Digamos uma entidade privada, né? Uma empresa, né? Gerar emprego, né? Então foi uma experiência fantástica. Eu estou tentando situar no tempo, comandante, quando a Fundação vem para essa instalação, foi durante o seu mandato ou foi anterior que nós viemos para esse prédio aqui
que era, né, do MMDC? Não, a fundação começou aqui, né? Já desde o início, né? A época era o MMDC, né? A gente conversou com o Coronel Ventura, né, que era o presidente. Mas houve uma participação ainda nativa sua bastante importante nesse processo, né? Pelo que eu me lembro, de vir aqui para esse prédio. A gente conversou à época, né, com o Coronel Ventura, como vim, né, dizendo, e ele abriu as portas, né, recebeu a gente de braços abertos, até para funcionar inicialmente até junto com o próprio MMDC, né. Depois acabou saindo daqui, né, o MMDC, e acabou ficando o prédio exatamente só para Fundabom, né. Mas eu acompanhei todo esse processo, né, desde o início aí, né. Da criação, né? O primeiro presidente, Coronel Sancler, né? Depois a gente acabou ficando 2 anos na presidência, né? Um mandato, né? E depois o Itinossi, né? Nos sucedeu, e agora você aí tá com o bastão na mão aí, né? Uma responsabilidade por duas coisas. Primeiro, de ter, né, a responsabilidade, e a segunda, de suceder pessoas que realmente fizeram muita coisa e marcaram uma época, né? A gente se sente assim duplamente cobrados, né, digamos assim, intimamente. Mas eu não tenho dúvida de que era uma coisa. A criação da Fundabom, né, começou há 10 anos atrás, né, lá com aquela nossa associação, né? A gente sabia que era um negócio que ia demorar, como tudo que a gente faz, né? Tudo com muito pé no chão, as coisas muito planejadas, mas que sem dúvida nenhuma levaria a gente a chegar num ponto que eu acho que a gente está começando a vislumbrar, de uma estabilidade e de uma importância, de uma relevância que nós criamos para que ela tivesse, né? Sim. E eu vejo hoje, a gente abriu aí frentes que já foram abertas na sua época ainda, e que a gente começa a ver o resultado agora, né? As coisas serem solidificadas. O senhor atua bastante fortemente aí na criação dos cursos, né? Dos treinamentos aqui. Dos cursos, dos seminários internacionais, né? Realmente a parte de cursos acho que foi um grande carro-chefe, né, e até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Então, isso trouxe assim, até um conhecimento, né, fora, né, em termos de público externo da própria fundação, né? E o que eu lembro que a gente também sempre batalhava era de tornar a fundação bastante conhecida dentro do público interno. Dentro do público interno, né? Exatamente. Da própria corporação, né? E o legal é isso, né? Que a gente sai do bombeiro, mas o bombeiro não sai da gente, não sai. Né? Então a fundação acabou sendo uma continuidade, né, do próprio comando, né? E a gente tinha muito contato, né, com o comando bombeiro, né, para tratar exatamente dos próprios assuntos da fundação, e a fundação tem, né, o conselho curador, que são os oficiais do bombeiro, os comandantes, né, da ativa. Então essa proximidade é muito importante, né? É muito importante, e eu costumo pensar e digo, né, o bombeiro, a fundação não existe sem o bombeiro, né? Sim. Se a gente não estiver bastante afinado, e essa proximidade até física, né, ela é importante também para isso, né? A gente, no final das contas, né, comandante, tudo que o senhor fez, tudo que a gente procura fazer, como diz o próprio nome, é em apoio ao Corpo de Bombeiros. Exato. Então a gente tem que ter projetos, a gente tem que fomentar e alavancar coisas que gerem coisas, né, não no sentido somente financeiro, mas num aspecto bastante amplo, né, de apoio ao Corpo de Bombeiros dentro da tomada de decisão estratégica do comando, né? Sim. Então os próprios cursos, né, que o senhor criou hoje, a gente continua com a mesma regra, né? A gente tem as pós-graduações, onde o público externo, eles pagam pelo curso, né, pela formação, e nós oferecemos a bolsa em contrapartida para os profissionais de bombeiro, oficiais e praças que queiram fazer o curso. Então já é uma coisa que a gente devolve, né? Sim. A gente faz o projeto acontecer, cria, estimula, fomenta, administra e entrega, né, pro Corpo de Bombeiros uma coisa de relevância e importância, né? Sim. E o podcast aqui foi uma ideia genial também. O comandante Abdiani foi meu, o culpado é aquele cara que tá ali, ó. É o Martinho, que tá sempre nos bastidores ali. Mas é verdade, eu tava nativo ainda, né, quando ele veio ele e o Itinossi, né, com a ideia, e eu, de cara, falei, puta, isso é bacana. É a melhor forma que a gente tem de comunicar, né? Sim. Primeiro, de resgatar a história, antes de tudo, né? Das pessoas, da instituição, daquelas coisas que marcaram a nossa vida, e outra de dizer do trabalho
da própria fundação, né? Exatamente. Porque toda vez que vem alguém aqui, eu puxo o assunto, comandante, não só porque o senhor foi presidente, porque nós temos que fazer esse papel, como o senhor mesmo diz, né? De divulgar para o nosso público o nosso trabalho. Né? Isso. É importante. Eu me lembro, né, a época do Coronel Dadil, né, que sempre foi um defensor, né, da história, da preservação, né, do bombeiro, que ele falava muito do Museu da Pessoa, né? A gente foi lá, inclusive, acho que foi comigo quando a gente esteve lá, né? Então, de guardar, né, exatamente depoimentos, né, de pessoas que passaram na instituição, numa empresa, né? Hoje isso existe também em algumas emissoras, né? De trazer o relato, o né? arquivo, o relato da pessoa, né? A história viva, né? Da instituição. Então isso é muito bacana também, desse outro lado do ponto de vista. Não tenha dúvida. Não só a divulgação da fundação, claro, né? Mas também esse, digamos, o acervo, né? Das imagens, né? Dos depoimentos, né? Que é a história viva da própria corporação. Da própria corporação, né? Que mostra da onde a gente veio, né? Exato. Caminho que a gente trilhou, né? Mas só sabe que num tópico, eu vou falar de um tópico específico, que o senhor já mencionou, inclusive, o resgate, né? A gente fez um resgate aqui, não sei se o senhor acompanhou a série toda, trouxemos várias pessoas, desde os primórdios da criação, né, do projeto, da implantação, tá? O Rio esteve aqui, o Rio, que já falamos dele, o Coronel Zé Carlos, e a gente percebe o seguinte, né, que é engraçado, eu já falei muito isso, né? A história ela é meio que um mosaico, né? Cada um guarda um pedaço, né? Um pedaço, sim. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com todos, a gente parece que o mosaico vai se montando e vai formando o quadro, né? É bem isso mesmo. É mais ou menos isso. Então eu até brinco com todo mundo, tudo que você está falando aqui daqui a 100 anos, que isso fica, a gente vai, mas a história fica. Então daqui até 100 anos, alguém quiser entender como é que funcionou isso no Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá aí o depoimento de todo mundo gravado. É verdade. Comandante, ainda na sua época de presidente da Fundabom, o senhor estava falando dos seminários internacionais, né? O senhor lembra quais foram os da época que o senhor... Então, a gente fez o de museus, né, que foi o primeiro, né, que trouxe, né, pessoal de fora, da França, né, de outros países para trazer a experiência de fora também. E foi esse, né, na minha gestão foi esse, o primeiro, né, de museus, que foi feito depois outros aí, né. Teve até mais recentemente, um pouco antes de inaugurar o museu, reinaugurar, né, o Museu de Ipiranga, o Itinócio, na gestão dele ainda, ele fez também que teve uma grande repercussão, um grande sucesso também. Né? E a gente teve vários incêndios aí, né? Não só aqui no Museu da Língua Portuguesa, mas um incêndio lá no Museu do Rio de Janeiro também. Do Rio de Janeiro, Museu Nacional. Então, realmente foi um tema bastante palpitante à época, né? Para se desenvolver em termos de seminários. Isso ajudou também a aperfeiçoar até a instrução técnica do próprio Corpo de Bombeiros, né? Então, é um assunto aí que está sempre em pauta, né? Está sempre em pauta e é importante, comandante, porque isso é interessante o que a gente está falando, né? Porque isso gera, de uma certa forma, uma reação em cadeia. Eu soube recentemente, por conta, claro, houve infelizmente os incêndios, houve a discussão do tema, houve os seminários que nós colaboramos como fundação com isso. Eu soube recentemente que a Oca de Ibirapuera teve o AVCB. Quer dizer, é consequência, a gente sabe que é consequência claro, de várias circunstâncias, mas também desse fomento que a fundação faz, né? Sim. Recentemente soube também, acho que do MASP, né? Tá. O MASP, depois de tantos anos, né? Que é importante, é voltar aos olhos, né, comandante? A importância que tem, né, da prevenção, a importância que tem dos sistemas, né, de proteção e combate a incêndio, e a tecnologia não para, né? Eu acho que isso é muito legal também, comandante. A gente fomenta muito aqui, desde a sua época, as entidades, né? Que cuidam de proteção passiva, novas tecnologias, a gente faz seminários, tem umas séries aí programadas ainda para esse ano e o ano que vem, e eu acho que esse é o papel, né, comandante? Como o Fundabom a gente tem mais, como é que eu vou dizer, a gente tem mais flexibilidade, né? Sim. Por sermos fundação, e coisa que se o bombeiro fosse fazer institucionamento, talvez tivesse mais dificuldade, como a gente sabe que tem, né? E talvez não fosse no ritmo que as coisas muitas vezes demandam, né? A gente entendeu também, eu acho que esse papel, né? O seminário de inovações também é outro, né, tema de grande importância, né? Inovação existe aí a todo momento. Todo momento. E a gente tem que tentar acompanhar tudo isso também. E não para, viu, comandante? Porque o que vem de gente procurar a gente aqui, a gente acha que, agora já inventaram tudo. Surge um outro negócio, né? Que, mas será que é bom? Será que não é? Né? A gente tem essa capacidade, né, com uma certa facilidade. Não, então vamos discutir o tema. Sim. Vamos organizar um seminário, nem que seja um web seminário, mas não importa, presencial, e vamos colocar aí, olha, tem isso aqui, o que nós temos que fazer com isso aqui, né? A gente está assistindo agora, comandante, uma grande inovação que está acontecendo, que é as plantas de energia fotovoltaica, por exemplo. Sim. Né?
que estão começando, já tem algumas prontas no estado, mas a gente vê que a tendência aí é enorme, né? E a gente tem que, nesse suporte ao Corpo de Bombeiros, ajudar na discussão, na resolução, em última análise, dessas questões. Né? A gente vê a questão dos drones também, né? Mesma em Alemoa, coisa, né? A gente usou muito o drone lá, né? Até para visualizar o cenário como um todo, né? Porque a ocorrência ela acaba tendo uma dimensão tão grande que fica difícil você ter ideia do tamanho, né? De tudo que está acontecendo ali. E o drone ajudou muito isso, a ter a visão, né, de cima, né, da ocorrência, né? Acho que foi a primeira ocorrência onde teve uso efetivo, né? Eu acredito que sim, E isso ainda tem muito que evoluir ainda, né? Hoje a gente a gente fica vendo, ficam mandando um filminho pra gente, né, o tempo todo. Sim. Drone que apaga incêndio, drone que leva equipamento, drone que... Claro que a gente sabe que em teste tudo isso é possível, né? Em algum momento possível, isso vai ser prático, né? Sim. Operacional. Todo mundo aí, muita gente viu o drone que leva o desfibrilador automático, né? Sim, também. Enfim, existe um universo muito grande. A inovação não para. Não para. A tecnologia... Mas o senhor não falou ainda, mas eu vou falar uma coisa que é da sua época, né? Que foi muito importante. A gente começou a falar de aplicativo, foi no seu comando. Foi. Hoje ele existe. Então... Às vezes, pelo menos a ideia surge, né? Mas é assim, comandante. E lá pra frente ela acontece, né? É a maturidade da ideia, a oportunidade. A hora certa para acontecer. Exatamente. Mas o senhor sempre foi um cara inovador, viu, comandante? Eu posso dizer que o senhor sempre foi um cara inovador. Ou, mais importante que isso, receptivo às ideias inovadoras. Né? Que eu acho que isso é uma grande diferença. Né? A gente, às vezes eu olho o aspecto assim dos comandantes, né? Todos na sua época de certa forma foram inovadores, né? É que a nossa geração, a gente é muito próximo, viveu uma época, acho que isso deu a curva, ela apontou para cima, né? Foi. Muito rápido. Né? Muito rápido. Muito rápido as coisas. Eu às vezes, eu tô fora do bombeiro, vai fazer um ano agora. Eu já vejo diferença nessa questão tecnológica, né? Eu vou fazer referência a uma coisa também que é contemporânea do senhor, que foi a transformação dos processos de análise de forma digital também, né? Também. O Via Fácil, né? O Via Fácil. O Via Fácil também levou, né, tempo para se consolidar, né? Mas foi um avanço enorme, né? Para a instituição e para o público que utiliza o serviço do bombeiro, né? Para a regularização das edificações. Então isso trouxe assim, mais agilidade, né? Hoje o bombeiro deve ter um acervo gigantesco de todas as edificações que tem o AVCB. E né? Digital, né? Digital, que era um grande sonho de conciliar, né, a parte técnica com a parte operacional, né? De chegar na ocorrência já, né, com o cenário traçado, né? Saber o que tem ali. Então isso é um avanço enorme que a gente vem buscando há anos e anos. Né? Fora o banco que a gente tem de pessoas que de alguma forma sofreram um treinamento de bombeiro, que são os brigadistas. Sim, né? A gente tem esse acervo de pessoas, né, que a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, pessoas que têm algum conhecimento, seja prevencionista, seja da operação de equipamento simples, que seja um extintor, né? Que forma aí um banco, eu acho que extremamente relevante, né? Principalmente a questão da prevenção. Né? E uma coisa que a gente acompanhou também, toda evolução, o próprio deslocamento para a ocorrência, né? Quando a gente entrou no bombeiro, era o guia, né, de páginas lá, né? Tinha que ficar olhando, né, para chegar na ocorrência. No escuro e balançando. Hoje você tem GPS na viatura, né? Quer dizer, é outro mundo. Não, é outro mundo. Quando eu entrei no bombeiro, praticamente não tinha computador também. Né? Não. Em 1990, foi quando começou lá aquela tela verde, né? E hoje a evolução que a gente vê com o smartphone aí é fantástica. Né? Eu me lembro quando a gente começou a comprar massivamente PCs, né? Já foi um pouquinho mais para frente, eu já estava no bombeiro, eu diria que foi ali entre 95, 94, daí para frente, né? Eu lembro quando passou o primeiro cabo de rede aqui no quartel, aí botaram um computador na minha mesa, eu falei, tá, mas o que faz isso aqui? Isso é. Foi mais ou menos isso, né? E hoje, se não tiver computador, tiver rede, a gente não consegue nem trabalhar, né? Não consegue. Fazemos nada. Verdade. A nossa geração realmente experimentou, acho que Bom, como eu disse, todas as gerações têm inovação, mas os últimos 20, 30 anos foi uma coisa... Foi. A gente pegou essa velocidade. Essa curva. Essa curva realmente exponencial. Exponencial. Comandante, vou voltar um pouquinho para o ensino, né? O senhor foi da escola.
a gente criou lá um estúdio, né, parecido com esse aqui até, né, para gravação de aulas, para ensino à distância, né, e aí que eu quero chegar, né, que é outra coisa que a pandemia, na verdade, ela acelerou um processo que já vinha, nós sabemos disso, né, mas hoje a gente está fortemente trazendo para o campo da Fundabom aqui, né, dos próprios cursos que a gente faz, é tudo à distância, né. Até se eu comentava, né, a gente até desmontou, mas vamos montar de novo a sala de aula aqui do primeiro andar. Hoje a gente a gente migrou para o ambiente virtual, né. A mesma coisa, evidentemente, né, mas à distância, né. O senhor já tinha pensado nisso ou foi mais rápido ainda do que o senhor passou aqui pela Fundação? A gente começou, né, na nossa gestão aqui, a gente começou a trabalhar com alguns cursos em EAD também, a montar, né, porque também é um processo, né, não é simples. Tão simples, né. E a ideia era realmente ter um cardápio, né, digamos, de cursos à distância, né, para poder oferecer isso para o público, né, para todos que têm interesse nessa área de prevenção, né, de combate a incêndio, enfim. Então a gente, digamos, deu o início aí, né, que eu acho que tem muito ainda a evoluir, né, nessa área do ensino à distância. Comandante, olha, eu vou dizer, a gente é curioso, né, a gente gosta de desafios. Eu tive com o Martinho numa reunião lá na Uniban, citei agora há pouco, né, com a professora Patrícia, o nome dela, né, Patrícia? Que é uma das maiores especialistas de ensino à distância do Brasil. Ela foi contratada. E a gente descobriu tanta coisa que a gente não sabia. Hoje, os cursos de graduação, qualquer curso de graduação, né, ele já tem embutido 40% de EAD e ele é considerado presencial. Tá. Um curso que tem 40% de ensino à distância, ele não é considerado ensino à distância, ele é considerado ensino presencial. Tá. Quer dizer, para ver onde é que o negócio foi parar, né? Mas é um desafio, né, comandante? Porque, como o senhor disse, para a gente migrar para isso, depende de tecnologia, depende de uma série de coisas. Hoje a gente tem um estúdiozinho, né? Depende disso também. Mas não tem, eu acho que é um caminho sem volta, né? O nosso crescimento nesse campo de especialização da Fundabom passa por tecnologia e passa por ensino à distância. Sem dúvida. Não tenho mais dúvida disso. Não. Comandante, o que o senhor não fez? Eu vou fazer uma pergunta em 2 campos agora. O que não deu tempo ou o senhor não fez quando estava no Corpo de Bombeiros, tivesse a oportunidade, teria feito? Bom, a gente iniciou, digamos, o processo do museu, né? Na época que eu estava no comando, a gente teve um relacionamento muito bom, né, com a Prefeitura de Olímpia. E a ideia era implantar o museu. Tem um cinto seu enterrado lá que eu me lembro. Temos que resgatar ainda lá, né? A pedra fundamental, né? Exatamente. E talvez isso é uma das coisas, né, que poderia ter sido talvez já concretizado e ainda não foi, né? Mas eu acredito que ainda veremos isso, né? Se Deus quiser, a gente vai ver esse sonho concretizado, né? E à época a gente teve a cessão, né, de um terreno, né? A ideia era fazer um prédio novo, né? E isso a Fundação ainda tem administrado aí para chegar lá, né? Então é uma coisa que eu ainda espero ver, né? Espero ser convidado para a inauguração. Uma coisa eu vou prometer para o senhor, né? Enquanto eu for o meu tempo aqui, a gente estamos movimentando e continuaremos movimentando para a concretização desse sonho aí, né? Está passando por algumas adaptações, não sei se o senhor está acompanhado, né? Agora, eu vou lá semana que vem, inclusive. O prefeito agora, ele quer fazer, a ideia foi dele, eu achei muito boa, né? Ele quer fazer uma instalação temporária para já marcar a presença do Museu do Bombeiro lá em Olímpia, administrado pela Fundabom, num outro imóvel, e para que dali, né, com a construção lá no terreno que foi doado para a gente, ela mude para lá, né, construa-se, né, e depois a gente faz a mudança aí do museu, né? Então eu acho que pelo menos o passo intermediário, comandante, eu acho que a gente vai, no médio prazo aí, a gente vai conseguir concretizar aí, né? E precisamos resgatar também, né, o nosso centro de memória, né? A gente está aí com o termo de cessão de uso, né, de tudo isso, né, já está em trâmite, né, na Secretaria de Segurança Pública, porque nós precisamos disso, né, precisamos transferir o acervo, né, antes de mais nada, né, e a gestão desses espaços, né, inclusive aqui do lado, né, da Fundação, o jardim aqui ao lado também, esse é o que está mais avançado, né, de passar para a gente, mas sem dúvida nenhuma, né, essa coisa que, o projeto, o primeiro, eu lembro, foi no seu comando, né,
Tá lá, né? A gente tem o projeto dele. Tem um projeto. E vamos executar sim, comandante, porque eu acho... acaba sendo um sistema, né? Porque tem o centro de memória, tem o galpão das viaturas históricas. Históricas, né? Exatamente. Que muita gente não conhece, né? Pois é. Eu digo tanto o público interno quanto o público externo, né? É verdade. Nosso acervo de viaturas históricas. A ideia inicial do museu era tentar fundir, né? Tudo isso num único museu, mas hoje talvez o que está, digamos, avançando é para ter um sistema, né? Exatamente. Não acabar com nenhum. E o que for criado, integrar um sistema. E a gente já está avançando a ideia, que não é recente, né? Já vem, acho que até da sua época, de agregar, né? Onde a gente tiver um museu, a gente tem o Bomba Café, né? Que é uma atração, né? Um conforto, né? Para quem visita o museu. Tem o Bomba Café, tem o café, tem lá né? o docinho, como a gente tem aqui na sede. Mas é um desafio, comandante. Eu acho que nós vamos chegar lá, viu? E o museu não é uma coisa estática, né? Não. Muita gente acha, pô, museu, né? Coisa que fica... Tem o acervo itinerante, lá, tem o evento. Tem o acervo itinerante, evento, exatamente, cursos, né? Exatamente. Então é uma coisa viva, né? E o que o bombeiro tem de acervo hoje, de viatura, documento, fotos... Comandante, você não tem ideia do que vem de veterano aqui? Eu diria que quase toda semana. Talvez na sua época isso já acontecesse. Oferecer acervo. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. De coisas pessoais, mas que na verdade são coisas pessoais que marcam uma época, né? Sim, documentação, tem o seu valor histórico, documentação, memorabilia, enfim, uma série de coisas. E eu falo, olha, guarda, porque a gente ainda não tem condição de receber, mas a hora que toda essa história tiver mais evoluída, né? Do museu, galpão, essa coisa, nós vamos querer tudo isso aí sim. Claro. Sim. Comandante, o que eu vou dizer? Uma alegria ter o senhor aqui com a gente, né? Contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua passagem no Corpo de Bombeiros, no Comando do Corpo de Bombeiros, na Fundação. Cada vez que vem alguém aqui e conta uma história, a gente enriquece algum ponto da nossa própria história. Sim. E eu tenho certeza que hoje todos nós estamos enriquecendo em alguma coisa. E não já finalizando, mas caminhando para isso, eu quero agradecer o senhor ter aceito o convite, estar disponível aqui pra gente, né? A gente marcou isso lá no dia do reencontro, né? Foi lá na festa. Foi na festa dos veteranos na ESE que eu peguei o senhor, só precisa dar um depoimento lá pra gente. Então, muito obrigado por o senhor ter aceito. Muito obrigado por todo o seu trabalho no Corpo de Bombeiros, pelo seu trabalho na Fundabom. Sei que o senhor continua parceiro nosso, que eu precisar, eu sei que eu posso contar com o senhor. Então, muito obrigado, Deus o abençoe e venha sempre aqui nos prestigiar, não só no podcast, como na nossa fundação. Ok, eu agradeço aí, Paulo, a sua disponibilidade, né, o seu convite. Eu queria também, aproveitando, né, uma das coisas que a gente acabou fazendo também, né, na nossa gestão foram alguns livros, né, a gente tem até aqui, né, no próprio... Tá no cenário. No cenário aqui, né, então a problemática de incêndio em edifícios altos, os fundamentos de segurança contra incêndio em edificações. A gente também escreveu algumas historinhas no livro das histórias de bombeiro também, que é fantástico, né? Tem mais, eu encontrei o manual que o senhor fez aí, treinamento de brigada. Tá aí, ó, história de bombeiro. Também encontrei, comentei com o senhor agora há pouco, o manual que o senhor fez de treinamento de brigada aqui, um trabalho espetacular, eu já o parabenizei. Então, e esses livros eles estão disponíveis aí, né, pela própria Fundabom, né, em arquivo digital. Sim. Pode ser feito download, pode ser impresso, enfim. Então, quem tem interesse, né, em querer aprender um pouquinho mais sobre bombeiro, né, tem toda essa bibliografia à disposição, né. A gente procurou também, dentro da nossa capacidade, do nosso conhecimento, também, né, divulgar esse conhecimento aí, né. Muito obrigado, parabéns, comandante. Olha, o senhor fazer essa menção, relembrar, né, a nossa audiência sobre esse importante material que está disponível, muito importante, e é da sua época aqui, da gestão na Fundabom. Então, lhe agradeço também por isso. Obrigado. Eu sou, na verdade, um grande admirador, né, de todos os bombeiros, né. Eu acho que, estando na corporação, né, a gente sentiu na pele, né, o que é realmente ser bombeiro, né, e o apreço que as pessoas têm, né, pelo serviço que o bombeiro presta. E o que o senhor tem saudade, comandante? Eu tenho saudade desse companheirismo, né, do ambiente, né, um ambiente sempre muito saudável, muito alegre, né, apesar de tudo, né, das ocorrências, né, que são algumas com bastante pesar, né, que a gente acaba atendendo, né, em função das vítimas, né, nunca é uma situação, digamos, confortável, né, principalmente para quem precisa do bombeiro, né, mas o bombeiro
Eu não tenho dúvida, né? Eu sempre disse que se a gente precisa de alguém, né? No momento de dificuldade, no momento de emergência, né? A gente com certeza pode contar com o bombeiro, né? E eu sempre torci para isso, né? Para que o bombeiro sempre fosse forte, para que à medida que alguém precisasse, né? Numa situação de emergência, numa situação de dificuldade, né? Saber que tem uma instituição que pode realmente contar, que vai ligar lá o 193 e não vai deixar de ser atendido, né? E bem atendido, com atenção, né? Com humanidade, né? Então isso é muito bacana. Por isso que todos os dias eu ainda rezo, né? Por todos os bombeiros aí, para que Deus dê força e saúde a todos, para que continue prestando esse serviço de qualidade que todos fazem. E que ele dê em dobro para o senhor, comandante. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Muito importante, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a programação todas as segundas-feiras. Vejo todos vocês na próxima. Muito obrigado.